hoje falar sobre a Parashá Kitavó. Essa Parashá, como o nome já diz, Kitavó significa literalmente quando vocês vierem. Então, só ver o primeiro versículo e a gente vai entender alguns dos assuntos que são falados nessa Parashá. Ve'ayá kitavó el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha. Quando você vier para a terra que Hashem, o teu Deus, ele vai dar para você, Nahalá viristá veishavtabá. E quando você conquistar essa terra e você se assentar nela, então vão vir uma série de ensinamentos que, conforme o nome a gente já percebeu no nome da Parashá, todos esses ensinamentos, todas essas mitzvot que vão ser ensinadas agora por Moshe Rabbeinu, vão ser cumpridos só quando eles entrarem e se assentarem na terra de Israel. Quer dizer, mesmo depois que eles entraram, foram mais 7 anos de lutas de conquista de Eretz Israel, mais 7 anos depois que foi para o assentamento do povo, fizeram sorteios para divisão, onde vai ficar cada tribo, e aí só depois, então, de 14 anos, que é considerado que o povo judeu se assentou na terra de Israel, e essas mitzvot aqui, elas vão começar a ser cumpridas. Então, são mitzvot que só futuramente o povo judeu vai poder cumprir. Esse é um dos motivos por que Moshe ele queria tanto entrar em Eretz Israel, por que ele implorou, a gente viu lá na Parashá Vayet Hanan, ele implorou 515 vezes, ele queria muito entrar em Eretz Israel, ele não queria entrar para passear, ele não queria ficar boiando no Mar Morto, ele não queria comer um falafel lá em Geula, ele queria cumprir as mitzvot, que só podem ser cumpridas dentro da terra de Israel. A terra de Israel tem uma santidade especial e algumas mitzvot estão associadas justamente com a produção agrícola da terra de Israel, que tem uma santidade especial. Então, isso é só para a terra de Israel, só quando eles conquistassem e se assentassem em Eretz Israel. Então, vamos lá para a primeira paraxá, aqui que a primeira mitzvah aqui da nossa paraxá é a mitzvah de Bikurim. O que são os Bikurim? Os Bikurim vem da palavra, o nome Bikurim vem da palavra Behor. Behor são os primogênitos. Então, os Bikurim são as primícias, são as primeiras frutas que vão crescer lá na terra de Israel, e essas frutas vão ser dedicadas para Hashem. Por que justamente as primeiras frutas e não as melhores frutas ou uma parcela, uma certa porção das frutas? As primeiras frutas, elas têm aqui uma importância especial. As primeiras frutas, elas são as mais queridas. Quando a pessoa ela estava durante todo o tempo do plantio e da irrigação, aquele cuidado, será que vai crescer? Será que vai nascer frutas bonitas aqui na minha terra? A pessoa está investindo quando realmente começam a sair as primeiras frutas. É uma grande alegria aqui para o dono do campo, e essa alegria vai ser canalizada para Hashem. Então, a gente tem vários exemplos aqui na Torá de que as primeiras coisas, não necessariamente as melhores, mas as primeiras, que isso tem um carinho especial do dono, e ele está abrindo mão disso em prol, para dar para Hashem como um agradecimento, como um reconhecimento. Então, por exemplo, os Bikurim, o Ureshit Agez, a primeira tosquia da lã, também é uma doação para Hashem. A gente vai ter também outras coisas associadas com o primeiro filho dos animais, também eles são oferecidos como um korban para Hashem. Mesmo o primeiro filho dos seres humanos, ele precisa ser resgatado, quer dizer, precisa fazer uma cerimônia de Pidyon Ben, porque isso é como se essa criança deveria ser dedicada também para Hashem. Então, esse primeiro fruto do ventre, a primeira fruta, a primeira lã, que é a primeira tosquia, tudo isso a gente vai dedicar para Hashem para mostrar o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento que ele é, na verdade, o dono de tudo, nós não somos donos de nada. E aqui a gente vai combater, através disso, um Yetzer Hara muito grande que a gente tem,
que é o Yetzer Hara do Corri Veot Miadi, a gente achar que nós fizemos com a nossa força, com a nossa inteligência, nós conseguimos ter sucesso. A gente sabe que não é nada disso, no fundo, a gente sabe que a gente está nas mãos de Hashem. A pessoa que está lá no campo, ele está irrigando o campo, ele sabe que se chover demais ou se chover de menos, não adianta nada o esforço que ele está fazendo. Pode ter aqui uma praga, pode ter uma invasão de animais que vão comer, que vão destruir toda a plantação. Então, a gente sabe que, no fundo, a gente está sempre na mão de Hashem. A gente faz a nossa parte, a gente faz o nosso esforço, mas sempre a gente está nas mãos de Hashem. Então, os bikurim, eles vão ser oferecidos. Se marcava uma fita quando as primeiras frutas elas começavam a crescer, não existe shiur. O que quer dizer isso? Não tem uma quantidade exata que tem que ser doado para Hashem. Obviamente que tem que ser alguma coisa de coração e tem que ser uma coisa de acordo com a brachá que Hashem está dando para essa pessoa. Então, colocavam, não são também todas as espécies de frutas, só as 7 espécies da terra de Israel, como a gente já lembrou, que um jeito para a gente não esquecer das 7 espécies, além do trigo e da cevada, também a palavra fruta. Fruta vai lembrar das 7 espécies, o figo, a romã, a uva, a tâmara e a azeitona, além, como a gente falou, do trigo e da cevada. Essas são as 7 espécies da terra de Israel, as 7 espécies através das quais a terra de Israel ela é louvada pela Torá. Então, quando nascerem dessas 7 espécies, a gente vai colher as primeiras, as primícias, os bikurim. A gente vai colocar numa cesta, de novo, cada um de acordo com as suas possibilidades. Pessoas mais pobres, com menos possibilidades, vão colocar numa cesta de palha, uma cesta de vime, enquanto pessoas mais ricas, elas levavam numa cesta de ouro. E era uma grande festa, essa ida para o Beit HaMikdash para fazer os bikurim. Normalmente, eles já aproveitavam para fazer junto com a festa de Shavuot. Eles já têm que fazer a mitzvah do Shalosh Regalim, do Aliyat Laregel, deles irem para o Beit HaMikdash. Todos os homens têm obrigação, nas 3 festas do ano, Pesach, Sukkot e Shavuot, a gente tem obrigação, todos os homens, de irem para o Beit HaMikdash, de, entre aspas, aparecerem diante de Deus lá no Beit HaMikdash. Eles levavam seus korbanot e também aproveitavam aqui em Shavuot para levar seus bikurim. Como eles faziam isso? Eles enfeitavam seus animais, eles saíam felizes pelas estradas cantando, e as pessoas viam os outros, seus vizinhos, seus colegas, saindo para as estradas e também saíam juntos. Então, era como se fosse uma grande caravana para Jerusalém, com as pessoas cantando felizes para cumprir essa linda mitzvah aqui dos bikurim. Então, levar as frutas é parte da mitzvah, óbvio que é uma parte importante da mitzvah, mas a verdade é que a parte mais importante, talvez mais bonita da mitzvah, não é simplesmente levar as frutas, e sim a gente lia diante do Cohen. Essas frutas são dadas na mão do Cohen. O Cohen e o dono juntos fazem movimentos com os bikurim, que era o mesmo movimento que também eram feitos com os korbanot. Então, aqui é como se isso está sendo recebido diante de Hashem como um korban. Essas frutas são dadas para Hashem, e Hashem presenteia os Koanim. No final das contas, as frutas elas vão ficar com os Koanim, é parte dos matanot keuná, dos 24 presentes que o povo dava para os Koanim, para ajudar no sustento deles, para ajudar que eles pudessem ter uma vida material, já que eles se dedicam só pela espiritualidade do povo judeu. Então, quando eles chegam lá, eles vão ter que fazer uma declaração, e é uma declaração muito bonita, assim traz a nossa paraxá, e a gente conhece bem essa declaração porque é uma das partes mais importantes do nosso Seder de Pessah. Quando a gente está no Seder de Pessah, a parte central é o nosso Magid, e dentro do Magid a gente vai ler
justamente esse agradecimento, já que a gente sabe que a festa de Pesach é a festa do agradecimento, é a festa do Akaratatov, do reconhecimento de toda a bondade, de tudo que Hashem fez. Então, assim, a gente vai ler Veanita, Veamarta, Livnei Hashem Eloquecha, e você vai falar diante de Hashem uma certa declaração que começa com as palavras, a gente vai lembrar lá do Cedro de Pesach, Arami Ove Davi, um arameu, ele quis matar o meu antepassado. Então, estamos falando aqui do Lavan, quando Lavan quis matar Yaakov Avino, e ele correu atrás, quando Yaakov Avino, ele teve que fugir da casa de Lavan, ele já estava trabalhando para Lavan, 20 anos, o Lavan enrolando ele, o Lavan enganando, sendo desonesto. Mesmo assim, Deus fez milagres, Yaakov saiu com uma grande fortuna, mas teve que sair fugido. Ele sabia que nunca o Lavan ia deixar ele embora, inclusive ia acabar querendo fazer mal para ele. Ele acaba fugindo, mas o Lavan alcança ele e o Lavan realmente correu atrás dele para fazer mal para o Yaakov Avinu. Como a gente sabe, Deus aparece para o Lavan num sonho e avisa para ele, não ouse fazer nada de mal para o Yaakov Avinu. Então, o Lavan, quando ele realmente se encontra com o Yaakov, ele fala, olha, eu poderia ter te feito mal, só que Deus apareceu para mim e me proibiu de te fazer mal. Então, fica muito claro que a intenção do Lavan era destruir Yaakov Avinu e destruir o povo judeu. Então, a gente começa o agradecimento, mas o que tem a ver isso com os Bikurim? O que tem a ver a gente lembrar do Yaakov com Lavan lá no Egito? A gente, quando agradece as bondades de Hashem, tem que agradecer de uma maneira global, levar tudo em consideração, mesmo a salvação de Yaakov Avinu, existir o povo judeu, a gente poder ter ido para o Egito, ter saído do Egito e ter recebido a terra de Israel, a passagem para o Egito foi parte da nossa limpeza espiritual e também para a gente ganhar toda a emuná que a gente teve com os milagres da saída do Egito e os milagres que aconteceram no deserto. Tudo isso foram méritos para a gente poder entrar na terra de Israel e Bezrat Hashem poder trazer aqui essa colheita e agradecer para Hashem. Então, assim a gente começou com Arami Ovedavi, Vayered Mitzrayma, e o meu antepassado Yaakov, ele desceu para o Egito, ele era poucos, Vayogor Sham Bimtei Meat, eles moraram poucos lá na terra do Egito, começou o povo judeu com 70 nefashot, 70 almas que desceram lá para o Egito para começar, são as fundações do povo judeu, o início das 12 tribos do povo judeu, que lá dentro do Egito, vai Sham Legoi Gadol Atzum Varav, e lá a gente se transformou num povo muito grande e numeroso. Vaiareu Otano a Mitzrim, e os Mitzrim fizeram muito mal para a gente, eles perseguiam os judeus, eles causavam todo tipo de sofrimentos, de torturas, eles faziam de tudo para destruir o povo judeu, não só fisicamente, mas psicologicamente, espiritualmente, eles fizeram de tudo. Vaianuno, vaitnu aleino, avodá kashá, eles colocaram sobre nossas costas um trabalho muito pesado. Vanitzak el Hashem Elokei avoiseino, e a gente gritou para Hashem, o Deus dos nossos antepassados, Vaishma Hashem et koleino, Deus escutou. Então aqui não foi simplesmente uma tefilá, a gente tem que saber que existem dois níveis de pedido, a gente pode fazer uma tefilá ou uma tzaka. Tzaka é um grito para Hashem, quando a pessoa ela pede do fundo do coração. Óbvio que Hashem escuta tudo, mas a Torá está ressaltando que quando é uma tzaka, Vaishma Hashem, Deus ele escutou o nosso grito desesperado, Vayar etonieno, e ele viu o nosso sofrimento, vetamalendo, vetlachatzeno, toda a pressão que a gente estava, aquela avodat parer, era um trabalho que quebrava o corpo e a alma do povo judeu. Vayotzienu Hashem Mitzrayim, beyad chazakal bizroya netuyah, Deus tirou a gente de Mitzrayim com mão forte e braço estendido, o Bemorá Gadol, o Beotot, o Bemoftim, com sinais, com milagres. Então, a gente, no Ceder de Pesach,
a gente vai relembrando as 10 pragas que aconteceram, a abertura do mar. A gente sabe que as pragas, elas foram tudo midá keneged midá, medida por medida para castigar os egípcios por todo o mal que eles fizeram. Vai evieino elamakomazé, e você nos trouxe, Hashem, para esse lugar. Vai ter lá no Etaretz Azot, Eretz Avat Halav Udvash, e você nos deu essa terra maravilhosa, a terra onde flui o leite e o mel. Veato e neveite et reshit pri adamá. E agora estou trazendo o reshit pri, as primeiras frutas aqui da terra. Asher natata li Hashem, que Deus deu para mim. Veinarto livnei Hashem eloqueja, veishtaravita livnei Hashem eloqueja, e eu vou colocar diante de Hashem, e eu vou me curvar diante de Hashem. Vesamarta becholatov asher natan lecha Hashem eloqueja. Então, você vai se alegrar com toda a bondade. Então, é uma festa de muita alegria. Está todo mundo feliz com as suas colheitas, com as suas frutas, indo lá para Jerusalém. Mas olha só que interessante, o versículo aqui continua, falou, você vai ficar feliz com a bondade que Hashem te deu. Ule beiterra, e para tua casa, atá via Levi, via Ger, asher bekirbeja, você, o Levi, e o convertido que vão estar entre vocês. Essa é a alegria verdadeira quando a gente recebe brachot e a gente distribui também para as outras pessoas. As pessoas necessitadas podem participar também das nossas alegrias, não é de uma maneira egoísta que eu vou usar só para mim as brachot que Hashem me deu, eu estou envolvendo também as outras pessoas, também o Levi, também o convertido, também os pobres, e todos aqueles que têm dificuldades. Então, essa é a incrível mitzvah do Bikurim, que ajuda a gente a colocar no coração um dos sentimentos mais importantes que o ser humano tem que ter, chamado Akarat Atov, saber reconhecer as bondades que a gente recebe na vida. Se a gente não sabe reconhecer, a gente não vai agradecer da maneira correta. Por isso que o agradecimento começa lá em Yaakov Avinu. A gente tem que saber olhar o agradecimento, toda a bondade de uma maneira completa. Então, isso vale também para a vida. A gente sempre fala também em Pesach sobre o Dayenu. O que é o Dayenu? É um agradecimento para Hashem, mas são 15 passos de agradecimento. Olha, Deus, se você tivesse me tirado do Egito e não tivesse castigado eles, estava ótimo, mas você ainda castigou eles. Se não tivesse destruído as idolatrias do Egito, também estaria ótimo, mas você destruiu as idolatrias. E se você não tivesse dado para a gente man, estaria ótimo também, mas você deu man para a gente, você trouxe a gente para a terra de Israel. Olha que agradecimento enorme que a gente está fazendo para Hashem, por toda a bondade, por toda a fartura, por tudo que ele deu para a gente. Não só a gente agradecer uma coisa pontual, mas entender todas as bondades que Deus fez para eu chegar naquele momento, naquela alegria. Isso é o agradecimento verdadeiro, esse é o Akarat Tov que a gente tem que ter com tudo o que Deus faz na nossa vida. Isso vale em relação a Deus, isso vale, obviamente, também em relação ao próximo, saber ter Akarat Tov, saber agradecer, saber reconhecer as bondades que a gente recebe de todas as pessoas. Aqui também, na continuação, vai vir mais uma mitzvah que está associado com a terra de Israel, com a entrada na terra de Israel, com o assentamento na terra de Israel. A gente sabe que toda a produção agrícola de Eretz Israel é uma terra com kedushá, é uma terra com santidade, e a sua produção também sai com kedushá, também vai ter santidade em toda a produção que a gente tem em Eretz Israel. Então, o que acontece? Deus, ele exige que a gente separe partes da nossa produção, e tudo isso vai ter uma santidade especial. Por exemplo, a primeira coisa que a gente vai separar da nossa colheita é chamado de trumá. Trumá é mais ou menos 2% da produção que a gente vai dar de presente para o Cohen. O Cohen só pode comer isso tanto ele estando puro, quanto também ele tem que estar num lugar puro. Por quê? Porque a trumá
ela tem santidade, ela tem kedushá, e é proibido qualquer pessoa que não seja um Cohen, ele está proibido de comer essa trumá que é separada da produção. Depois disso, a gente vai separar o maaser, famoso dízimo, os 10% da produção do que sobrou, a gente vai dar para os leviim. Então, os leviim, eles vão comer isso também, os leviim se dedicam, toda a tribo de Levi, ela se dedica para a parte espiritual. A gente sabe que Levi não recebeu uma porção na terra de Israel como as outras tribos. Levi, eles têm cidades espalhadas por toda a terra de Israel. No total, são 48 cidades que os Levim eles vão ter à disposição deles, mas espalhado entre todas as tribos. E a tribo de Levi também faz certos serviços dentro do Beit HaMikdash. Em especial, eles cantavam durante a Avodá, durante o serviço. Então, eles também, como se dedicam para o espiritual, o povo judeu vai ajudar no sustento da tribo de Levi, dando para eles esse macer da nossa produção. Depois disso, a gente vai ter mais um macer, mais um dízimo que é retirado, só que esse dízimo depende do ano em relação à Shemitah. O que quer dizer isso? A gente sabe que durante 6 anos a gente pode plantar, a gente pode irrigar a plantação, a gente pode colher, a gente pode comer, a gente pode vender o nosso produto agrícola, mas existe o 7º ano, é o ano da Shemitah. Então, no ano da Shemitah, a gente não pode plantar, a gente não pode colher para ter nenhum lucro financeiro, a gente pode comer o produto da terra, mas tem que abrir os nossos campos para quem quiser entrar. Então, esse é um ano muito simbólico para o povo judeu e algumas mitzvot vão estar associadas com o ano de Shemitah. Então, por exemplo, essa separação de Maser, ela está diretamente associada com o ano de Shemitah. Por quê? A gente vai ter 2 ciclos de 3 anos. Então, que um pouquinho mais técnico, mais interessante a gente conhecer esse assunto. O primeiro e o segundo ano, em relação ao ano de Shemitah, a gente vai separar um dízimo chamado Maser Sheini. Então, esse Maser Sheini, o próprio dono vai consumir esse dízimo, mas como ele é sagrado, só pode ser consumido dentro de Jerusalém. Então, olha que ideia genial de Hashem. Jerusalém, a gente sabe, é uma cidade com uma santidade especial, é o lugar onde Deus escolheu repousar, o nome dele lá, onde foi construído o nosso Beit HaMikdash, é uma maneira de obrigar as pessoas a passarem alguns dias do ano, pelo menos, lá na cidade de Jerusalém. Eles vão comer a produção deles, esse macer, esse dízimo do Maser Sheini, eles vão comer lá em Jerusalém. Já no 3º ano, então quer dizer, o primeiro e segundo é Maser Sheini, o terceiro é chamado Maser Ani, que é o macer do pobre, Ani com Ain, não com Aleph, então é o macer do pobre. Então, isso vai ser dado, esses 10% da produção devem ser encaminhados para alguém que está, infelizmente, num estado de pobreza muito grande, que não consegue o seu próprio sustento. Isso vai ser dado para ajudar as pessoas necessitadas. Depois vai começar o ciclo de novo. Então, quer dizer, no 4º e no 5º anos, a gente vai de novo separar Maser Sheini, e no 6º ano a gente vai separar o Maser Ani, e no 7º ano não se separa Maser, porque é o ano de Shemitah. Por que é importante esse ciclo de 2 anos de Maser Sheini e 1 ano de Maser Ani? Porque no 4º e no 7º anos a gente vai ter que prestar contas para Deus, a gente vai fazer algo chamado Vidui Maaserot. O que é o Vidui Maaserot? A confissão dos nossos Maaserot, das nossas separações que a gente fez na produção. A gente vai falar, Hashem, nós fizemos tudo o que tinha que fazer, nós distribuímos cada Maser, Trumá, Maser, Maser Sheini, Maser Ani, fizemos tudo o que a gente tinha que fazer, e é impressionante. O Rashi explica para a gente que nessa declaração a gente pode falar para Hashem, Hashem, a minha parte eu já fiz, agora Hashem, faz a tua parte e manda brahá para a gente,
porque a gente fez tudo o que você pediu para a gente fazer. Então, esse vidui é feito aqui no 4º ano e no 7º ano, na véspera da festa de Pêssar, a gente vai fazer essa declaração de que eu cumpri tudo que eu precisava cumprir. Quer dizer, se tem alguma coisa pendente, esse é o momento da gente acertar todas as contas, distribuir todos os masrot, tudo que tem, todas essas porções que a gente tem que dar para pessoas específicas, que isso seja feito para a gente poder olhar para o céu e falar: Hashem, eu fiz a minha parte, agora faz a sua parte e manda brachá na nossa vida. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa fazer isso em todas as áreas da vida, fazer a nossa parte para falar: Hashem, eu já fiz o meu, agora você pode, Bezrat Hashem, mandar toda a brachá que está guardado aí lá no Shammai. Então, por que aqui os nossos sábios eles perguntam por que isso é chamado de vidui maserot? Vidui é uma confissão, quando você está confessando alguma transgressão. E olha que resposta incrível. Na verdade, o plano original de Hashem é que não existiria os Koanim, os Leviim, tudo isso não existiria. No plano original de Hashem, os primogênitos, eles seriam os responsáveis por toda a parte espiritual do povo judeu, pelo Kiddush Hashem que eles fizeram na saída do Egito. A verdade é que foi um Kiddush Hashem que eles não precisaram fazer nada. Foi um Kiddush Hashem completamente passivo, pelo fato que os primogênitos dos egípcios morreram na morte dos primogênitos, e os primogênitos do povo judeu não morreram. Isso foi um grande Kiddush Hashem, e por isso eles foram elevados. Então, o plano original não ia existir Mishkan, não ia ter necessidade de ter um Mishkan, de ter um Beit HaMikdash. Cada casa seria um santuário por si só, e cada Behor, cada primogênito, seria o Cohen da sua casa. Então, isso era o plano original de Hashem, mas infelizmente tivemos um grande tropeço, uma grande transgressão chamado Het Haegel, o pecado do bezerro de ouro, que o povo judeu tropeçou nisso. Quer dizer, toda a ideia de precisar de um Mishkan é uma consequência da queda espiritual do povo judeu. Não dá mais para cada casa ser um santuário, a gente precisa agora de um santuário central, já que a gente despencou espiritualmente depois do Reta Egel. E, infelizmente, também os Behorot, também esses primogênitos, eles também tropeçaram, eles também acabaram participando do Reta Egel, e eles vão perder esse direito de serem os líderes espirituais do povo judeu. Por isso, passou para os Koanim e para os Leviim, e com isso os Behorot perderam. Então, aqui é o vidui. Por que é um vidui? É uma confissão, que a gente sabe que, infelizmente, esse sistema de distribuição de macer para o Cohen, para o Levi, tudo isso é consequência do nosso grande erro que a gente acabou cometendo com o bezerro de ouro. Então, vamos continuar aqui um pouquinho. A nossa paraxá, o próximo assunto aqui é o relacionamento. Moshe, ele já está entrando, a gente vai ver no finalzinho da paraxá, ele já está entrando no seu último discurso. Aqui ainda não é o último discurso, mas o finalzinho da nossa paraxá já é o início do último discurso de Moshe Rabbeinu antes do seu falecimento. Vamos lembrar, faltam pouquíssimas parashiot para a gente terminar a nossa Torá. A gente já vai ler nas próximas semanas Nitzavim e Vayelech, que normalmente a gente acaba lendo junto essas duas parashiot. Tem a parashá Azino, que é um cântico que Moshe vai fazer, e a última parashá da Torá já é a parashá Bezot Abrahá, que é a Abrahá que Moshe deu para todas as tribos antes do seu falecimento. Então, estamos chegando realmente no final aqui da história do povo judeu nos 40 anos do deserto. O povo judeu já está prestes a entrar aqui na terra de Israel, e isso significa que Moshe está prestes a se despedir do povo, porque o falecimento dele já está chegando.
como a gente já falou algumas vezes, todo o Sefer Dvarim são 5 semanas, as últimas 5 semanas de vida de Moshe Rabbeinu. Então, ele, novamente, ele fala sobre o relacionamento de Deus com o povo judeu, para a gente não se acostumar, para a gente não cair na rotina, sempre tentar olhar as mitzvot como uma coisa nova. Então, é interessante que agora, nessa época do ano, a gente está todos os dias de manhã, a gente acrescenta um Teilim, o Teilim, que é sempre nessa época, começando desde o Rosh Chodesh Elul, e a gente vai até depois de Sukkot, a gente começa a fazer um Teilim, e nesse Teilim a gente vai falar as seguintes palavras. David Amelech está falando que eu pedi para Hashem um único pedido. Qual o único pedido de David Amelech? Shifti beveis Hashem kol emei hayai. Eu quero sentar na casa de Hashem todos os dias da minha vida. É isso que eu peço todos os dias para Hashem, que eu possa me sentar na casa dele todos os dias da minha vida. E o finalzinho desse versículo está escrito o levaker bei haló, e que eu possa visitar as tendas de Hashem. Então, tem uma contradição aqui. Qual é a contradição? Ele começa pedindo para se sentar na casa de Hashem como alguém que se senta de forma fixa. Quer dizer, shift, eu quero lashevet, eu quero ficar fixo na tua casa, só que ele termina o versículo falando o levaker bei haló, eu quero visitar as suas tendas. Espera aí, quem visita não é alguém que está fixo lá, você está de passagem. Então você quer ser fixo na casa de Hashem ou você quer ser um passageiro, um viajante na casa de Hashem? Então olha que explicação linda, e é isso que Moshe Rabbeinu ele está pedindo para a gente. Moshe está ensinando o seguinte, e o que o David Amelech está transmitindo, a gente tem que sentar na casa de Hashem como alguém que vive de forma fixa lá. Mas o que acontece? Toda vez que a gente vive num lugar de forma fixa, a gente vai se acostumando, a gente vai caindo na rotina e a gente começa a não perceber, não ter mais o frescor, não ter mais aquela novidade. Olha o contrário, qual que é o contrário disso? Um viajante, alguém que está de passagem, ele presta atenção em todos os detalhes, ele fica maravilhado com cada coisa pequena que acontece. Então, isso que David Amelech está pedindo, eu quero morar na tua casa de maneira fixa, mas eu quero me sentir todos os dias como se fosse passageiro nas suas tendas e ter o frescor, ter a renovação todos os dias da vida, da sua Torá, das suas mitzvot, como se fosse a primeira vez na vida que eu estou estudando a sua Torá. Sim, tem uma história do Rabi Akiva Eiger espetacular. Rabi Akiva Eiger era um grande sábio que viveu mais ou menos 150 anos atrás. Ele era um dos grandes da geração, um gigante em Torá. Ele tem comentários no Talmud. Normalmente até um símbolo do Rabi Akiva Eiger. Quando tem uma pergunta dele, as pessoas tremem com as perguntas do Rabi Akiva Eiger. São perguntas muito profundas no Talmud. E o Rabi Akiva Eiger, certa vez, estava viajando e ele estava no meio da estrada, ele estava voltando de alguma simra, algum casamento, e no meio do caminho ele decidiu que ele precisava descansar. Ele podia descansar na carruagem, mas ele queria parar numa hospedaria. Ele parou no meio do caminho, numa hospedaria que o dono é Yehudi. Então ele vai passar a noite lá e ele pede para o Yehudi, o dono da hospedaria, se tem algum livro de Torá. O dono da hospedaria fica com vergonha e fala: Rav, desculpa, meu filho acabou de prestivar, ele levou todos os livros que eu tinha. Vamos lembrar, 150 anos atrás, livros ainda são raros, ainda são caros, não é todo mundo que tem muitos livros. O filho levou, Baruch Hashem foi prestivar. Ele falou: o único livro que eu tenho, se o Rav quiser, é um comentário de um dos comentaristas do Talmud, chamado o Rashbo. Eu tenho esse Rashbo aqui, se o Rav quiser. E o Rav agradeceu, falou: tá ótimo, muito obrigado. E ao invés de dormir, como era esperado do Rabi Akiva Eiger, que afinal de contas ele parou para dormir, ele ficou a noite inteira estudando Hidushei Arashbo. Ele ficou lá lendo o livro como se fosse a primeira vez na vida. O dono da hospedaria
foi dormir com o Rav estudando, acordou, o Rav continuava na mesma posição estudando, passou a noite inteira e ele escutava a melodia como se fosse a primeira vez na vida que o Rabi Akiva Eiger estava estudando aquele livro. Então ele ficou feliz, dei um livro novo que ele não tinha, que ele não conhecia, olha a alegria dele de estudar. Quando o Rabi Akiva Eiger foi embora, devolveu o livro para ele, agradeceu e voltou para a carruagem e foi embora. Quando esse homem abre o livro, ele percebe que tem uma folha solta lá dentro. Tinha caído uma das páginas do livro e o Rabi Akiva Eiger, ele preencheu a mão a página que faltava. Ele sabia de cor o livro, e não estamos falando que ele sabia o Talmud de cor, isso era óbvio que ele sabia. Ele sabia de cor um dos comentaristas do Talmud, e ele preencheu a mão toda a página que faltava do livro daquele homem. Então, da onde ele tirou toda aquela alegria de passar a noite inteira estudando, como se fosse a primeira vez na vida que ele viu esse livro? É isso que Moshe está pedindo para a gente olhar as mitzvot sempre como se fosse uma coisa nova, tentar fazer com alegria, não deixar cair a vida em mitzvot anashim melumadá, em piloto automático, que a gente não faz as coisas com alegria, a gente faz as mitzvot sem prestar atenção, temos que renovar sempre. E Bezrat Hashem, Moshe, ele estava terminando de transmitir para o povo todas as mitzvot, todas as explicações das mitzvot, e ele pede para o povo, quando vocês forem cumprir, tem que cumprir com todo o coração, com vontade, e como se fosse a primeira vez na vida que a gente está tendo a oportunidade de cumprir essa mitzvah. Também Moshe avisa que quando eles chegassem na terra de Israel, a gente vai ver que a grande maioria das coisas que aparecem nessa paraxá também vem com essa bandeira do Kitavô. São coisas que só vão acontecer quando eles entrarem na terra de Israel. Então ele avisa que vai ter um novo pacto do povo judeu com Deus, assim que eles entrassem na terra de Israel. Eles deveriam escrever toda a Torá em 12 pedras muito grandes e cobrir com gesso depois para proteger essa escrita. E os nossos sábios falam que foi escrito nas 70 línguas do mundo, só as mitzvot da Torá. Mas mesmo assim, já está acontecendo aqui um milagre aberto. Óbvio que numa pedra não cabe toda a Torá escrita nas 70 línguas do mundo. Então, aqui está acontecendo mais um grande milagre, como toda a entrada do povo judeu foi uma entrada cheia de milagres. Aqui é mais um milagre que vai acontecer quando eles finalmente entrarem em Eretz Israel, porque é um novo recebimento da Torá. O que Moshe ele estava preocupado? Que até agora eles têm uma vida completamente acima da natureza, a comida cai do céu, a água acompanha eles, a Naneia Kavod protegendo, eles não têm uma vida normal. Agora eles vão descer aqui dessa vida milagrosa e vão cair numa vida normal. Então ele tem medo que o povo ele vai acabar se afastando de Hashem, então vai ser um novo pacto para essa nova vida, a volta para a vida normal do povo judeu quando eles entrarem em Eretz Israel. E aqui teve algo interessante. Moshe deu um Sefer Torah que ele escreveu para os Leviim e o povo reclamou. Por que o povo reclamou? Falou, olha, lá na frente você está dando esse Sefer Torah só para os Leviim, eles vão falar que a Torá foi entregue só para eles. Então o povo inteiro veio reclamar com Moshe Rabbeinu e ele ficou muito feliz com essa reclamação do povo. Isso quer dizer que o povo inteiro quer receber essa Torá. Então, era justamente isso que ele queria despertar no povo, essa vontade de como uma nação eles vão receber essa Torá. Depois disso, Moshe avisa para eles mais uma cerimônia que vai ser feita quando eles entrarem lá na terra de Israel. Eles vão se dividir logo que eles entraram. Para quem quiser depois ver os detalhes disso, no comecinho do Sefer Yoshua, tudo isso que Moshe comandou aqui no final da Torá, no começo do Sefer Yoshua, eles fizeram na prática. Então, Moshe ele dividiu o povo em dois grupos
em duas montanhas, uma chamada Har Gerizim e outra chamada Har Eival. Então, no Har Gerizim vai estar as tribos de Shimon, Levi, Yehudá, Issachar, Yosef e Binyamin, e no Har Eival, no Monte Eival, Reuven, Gad, Asher, Zvulun, Dan e Naftali. O que vai acontecer nessa montanha? 6 tribos vão estar em cima de uma montanha, as outras 6 tribos vão estar em cima da outra montanha. No meio vai estar a tribo de Levi, e os Leviim, eles vão pronunciar 12 brachot e 12 klalot, 12 brachot e 12 maldições, que todo o povo vai ter que escutar e vai ter que falar amém. Então, os Levim, eles iam virar a cabeça para o Har Gerizim, para o Monte Gerizim, falar 12 brachot, e todo o povo vai responder amém. Depois eles vão virar a cabeça para o Har Eival, eles vão repetir, quer dizer, toda a linguagem da Torá de brachot, simplesmente eles vão inverter a linguagem para fazer as klalot. Então, tudo que está escrito, abençoado aquele que fizer isso, 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 eles vão inverter a linguagem e falar amaldiçoado aquele que não fizer isso, isso e isso. Então, quer dizer, essa é as brachot e as klalot, e todo o povo vai ter que escutar isso e vai ter que responder amém. Para isso que Moshe ele vai estar falando que, na verdade, os Leviim vão estar falando, Moshe está instruindo o que vai ser falado nesse momento, e quem quiser pode dar uma olhada, comecinho do Sefer Yoshua, realmente eles cumpriram exatamente como Moshe Rabbeinu ensinou que deveria ser. Então, vamos só aqui dar uma olhada que tipo de coisas que eles vão falar. Ve'anu alevim ve'amru al kolish Israel, kol ram, eles vão falar em voz alta, os Leviim, arur aish asher yaseh pesel umaserá. Então, amaldiçoado aquele que vai fazer uma estátua. É proibido a gente ter estátuas. Toavat Hashem masei edei harash. Isso é uma abominação para Hashem. Então, olha que interessante. A nossa paraxá só traz a linguagem das maldições. Qual que é a linguagem das brachot? O contrário disso. Então, começava com as brachot. Então, assim os Levim falaram, abençoado aquele que não fizer uma estátua, e o contrário, depois eles viravam a cabeça para o outro lado e falavam, amaldiçoado aquele que fizer uma estátua. E assim, 12 maldições e 12 brachot que foram pronunciadas diante de todo o povo. Arur makle avi veimo ve'amar kolam amém. Amaldiçoado aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. E assim tem várias coisas. Uma delas a gente tem que saber, isso o Hafetz Haim, ele ressalta bastante. Ele fala que uma das maldições aqui se refere ao Lashon Hará, maldito aquele que golpeia o seu companheiro de forma escondida. Como dá para golpear alguém de forma escondida? Então, fala o Hafetz Haim, isso se refere ao Lashon Hará. Então, não só existe uma proibição da Torá de Lashon Hará, tem também uma maldição da Torá, que todo o povo escutou e respondeu amém para essa brachá e para klalá. Então, abençoado aquele que não fizer Lashon Hará, e Deus nos livre, amaldiçoado aquele que golpear o seu companheiro de forma escondida. E assim várias outras maldições interessantes. Depois dá uma olhada com calma o que significa cada uma delas. E obviamente tem explicações muito mais profundas, fora o entendimento mais básico. Por exemplo, Arur asher lo yakim es divrei Torah zot, amaldiçoado aquele que não cumprir as palavras dessa Torá, lasototam, para cumprir toda essa Torá que Hashem entregou. Essa é a 12ª brachá e klalá. Então, abençoado aquele que cumpria a Torá e amaldiçoado aquele que não cumpria a Torá. O Ramban, ele traz aqui uma explicação impressionante. Ele fala que isso se aplica também para aquele que na hora da Agbaá,
que significa Agbaá? Quando a gente termina a leitura da Torá, esse é o costume dos Ashkenazim, quando a gente termina a leitura da Torá, uma pessoa é chamado, ele é o Magbia, ele tem que abrir um pouquinho o Sefer Torá, pelo menos 3 colunas da Torá tem que estar expostas, tem que estar abertas, e ele vai levantar esse Sefer Torá da frente de todo mundo, e ele vai virar o Sefer Torá para os 2 lados, para que todo mundo possa ver esse Sefer Torá, e todo mundo vai apontar para o Sefer Torá e vai falar Vezot a Torá asher sa Moshe lifnei bnei Israel. Essa é a Torá que Moshe entregou diante de todo o povo judeu. Então, esse é o costume. Depois se fecha o Sefer Torá e é colocado, é amarrado e é colocado a capa nele. Isso quando a gente termina a leitura. Os Faradim têm o costume ao contrário. Antes da leitura, eles abrem o Sefer Torá, eles trazem o Sefer Torá desde o Aron HaKodesh até a Bimá, eles trazem o Sefer Torá aberto, e também quando chega lá na Bimá, a pessoa, o Magbia, ele dá em alguns lugares já vi que dão várias voltas para que todo mundo possa olhar aquela Torá. Então, o Ramban fala que a maldição aqui, maldito aquele que não cumpriu a Torá, é a pessoa que não fez Agbaá bem alto, e as pessoas não conseguiram ver esse Sefer Torá. O que tem de tão mal não ver o Sefer Torá? A gente aprende daqui que quando a gente vê alguma coisa, isso tem um impacto especial na nossa vida. Não é suficiente só escutar. Olha, estou escutando, a Torá deve estar sendo levantada agora. Não, precisa olhar. Então, o impacto que tem as coisas que a gente olha, tanto para o bem quanto Deus nos livre para o mal, como a gente tem que tomar cuidado dos nossos olhos, porque isso tem uma influência. Assim, os nossos sábios falam que é muito importante, na hora da Agbaá, a gente estar perto o suficiente para conseguir olhar as letras da Torá que estão escritas no Sefer Torá, porque isso entra nos olhos, tem um brilho especial para os nossos olhos, a gente vê a Torá sendo levantada. Depois disso, vai começar uma parte muito pesada da nossa paraxá. A gente não vai entrar aqui nos detalhes, mas vão ter 14 psukim que Deus está falando para a gente. Já é a segunda vez que a Torá ela traz esse tipo de conteúdo. A primeira vez foi na paraxá Berukotai. A Torá começou lá em Berukotai. Em Berukotai Teleru, se você andar nos meus caminhos, e vem um monte de brachot que vão acontecer, mas em Berukotai Timaço, se você desprezar os meus caminhos, começa a vir uma lista gigantesca, lo aleino, de tragédias que vão acontecer. Lá em Berukotai, era Deus transmitindo isso para o povo judeu. Aqui é a segunda vez que vai vir o que a gente chama de Torahá, essa bronca para o povo judeu. Então, o povo judeu está sendo mais uma vez avisado, não se desviem do caminho. Se vocês andarem no caminho, vai ter brachá, vai ter fartura, vão ter só coisas boas na vida de vocês, mas Deus nos livre. Se vocês se desviarem, vão acontecer tragédias. Os nossos sábios falam que na Parashá Berukotai estava associado, todas as tragédias que estão escritas lá, aconteceram na época da destruição do primeiro Beit HaMikdash, e nessa paraxá aqui, paraxá Kitavô, novamente tem toda essa torrahá, toda essa advertência aqui, essa bronca, e isso se cumpriu, essas palavras terríveis se cumpriram na destruição do segundo Beit HaMikdash. Então, o tratado de Gitin, no Talmud, ele traz, no 5º capítulo, ele vai falar sobre a destruição do Beit HaMikdash, e ele vai trazendo muitos versículos aqui da nossa paraxá, e ele vai explicando como isso aconteceu na prática. Essas palavras terríveis são profecias horríveis, mas o lado bom é que elas são condicionais, não quer dizer que vai acontecer, só vai acontecer em todas as épocas que o povo judeu se afastar de Hashem e não andar no caminho da Torá e das mitzvot. E outra boa notícia,
mesmo nas tragédias aqui, mesmo em coisas horríveis, a gente lê aqui, dá até calafrio da gente imaginar situações como essas que, infelizmente, não aconteceram só na época da destruição do Beit HaMikdash, mas em outras épocas de perseguição, em outras épocas que o povo judeu passou por situações difíceis, sempre associado com épocas que a gente acabou se afastando de Hashem e abandonando a Torá e as mitzvot. Mas, por exemplo, Hashem ele fala que ele vai mandar doenças que não vão ter curas naturais. Isso, no fundo, é uma bondade de Hashem. Por quê? Porque quando uma doença tem uma cura natural, a pessoa se apoia que o médico vai curar ela, que o remédio vai curar ela. Mas quando a pessoa entende que essa doença não tem cura, pelo menos não tem cura conhecida pela medicina e pelos médicos, então a gente tem que se apoiar em Hashem. Essa pessoa vai fazer chuvá e essa pessoa vai acabar voltando para Hashem e Deus ele pode fazer milagres. A gente conhece quantas histórias de pessoas que estavam desenganadas pelos médicos e não tem o que fazer pela medicina, mas essa pessoa teve algum mérito de ser salva de forma milagrosa. Então, assim também a gente tem, mesmo dentro das klalot, mesmo dentro das maldições, das broncas de Hashem, a gente vê que tem bondades escondidas. Tudo o que Hashem quer é que a gente não caia, e se Deus nos livre, a gente cair, que a gente possa se levantar de novo. E, finalmente, a Parashá ela vai terminar com o início do último discurso de Moshe Rabbeinu. Moshe já está na sua despedida final do povo judeu. Então, tudo que ele pode aproveitar esse momento para fazer o povo se levantar, para o povo se elevar. Olha, a Messirut Nefesh dele, ele entrega a vida dele pelo povo, ele não está preocupado em curtir os últimos momentos, em estar junto com a família, ele está preocupado em fortalecer o povo judeu para que eles possam entrar na terra de Israel e possam estar sempre conectados com o Criador do mundo. Shabbat Shalom.